está na página 45 do livro didático e nós vamos começar primeiro falando um pouco do que vem a ser figura de linguagem. Vamos lembrar que dentro do processo de comunicação existem dois tipos de linguagem. A linguagem denotativa, que é aquela que tem o sentido literal da palavra, por isso, sempre que fala de denotativa, lembre-se de dicionário, palavra usada de acordo com o dicionário. E existe a linguagem conotativa, o que nós chamamos também de sentido figurado. E é aí que entram as figuras de linguagens, que são recursos utilizados para enfeitar o texto. Ou seja, nós usamos as palavras de modo diferente como elas são normalmente. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, nós vamos ver algumas figuras de linguagens e vamos começar pela figura chamada comparação. O nome dela já diz tudo. A figura de linguagem comparação é aquela que faz uma comparação entre dois elementos, sendo que normalmente atribui-se ao primeiro elemento uma característica que é do segundo. Vou te dar um exemplo com uma canção do Lulu Santos. O Lulu Santos, as músicas do Lulu Santos são muito legais para a gente trabalhar figuras de linguagem. Então tem uma música que chama Como uma Onda, uma música muito famosa, e ele diz assim: a vida vem em ondas como o mar. Você percebe aí que há uma comparação, ele começa falando, na verdade, da vida, e ele diz que a vida vem em ondas, como o mar. Você percebe a comparação que ele atribui uma característica que é peculiar do mar. O mar, ele vem em ondas e ele dá essa característica à vida. E ele conclui dizendo assim: num indo e vindo infinito. Nós podemos perceber que ele dá à vida a característica de que a vida também é um vai e vem, assim como as ondas do mar. Tranquilo? Não é difícil, acredito que não haja muito problema, por isso não vamos estender, mas aqui eu quero ler um trecho que está no livro de vocês, que diz assim: na maior manifestação antigoverno realizada em Brasília desde o ano passado, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, foi tratado como herói nacional. Você percebe aí que o ministro Sérgio Moro, o juiz então, hoje ele é ministro, mas o então juiz Sérgio Moro foi tratado como herói nacional. Deu-se aí uma característica para uma comparação para o Sérgio Moro. Tranquilo? Podemos ir em frente? Bom, a segunda figura de linguagem é a metáfora. A metáfora ela também faz uma espécie de comparação, só que ela vai trabalhar com a linguagem de uma maneira bem peculiar, de uma maneira diferente, porque essa comparação ela não é aparente, ela não é visível, ela não é explícita. Por isso nós costumamos dizer que a metáfora é uma comparação implícita, ou seja, ela não aparece claramente ali com marcadores no texto, como a comparação. A comparação você percebeu que dentro dos dois exemplos que nós demos tem um conectivo comparativo. A vida vem em ondas como o mar. O conectivo como aparece como um elemento que vai ligar as duas expressões. A mesma coisa quando nós lemos o texto acerca do Sérgio Moro como herói nacional. A metáfora ela não vai ter esses marcadores de comparação. Essa comparação vai ser mais ideológica. Você vai ter que pensar um pouco para estabelecer essa comparação que existe entre esses elementos. Beleza? Vou dar um exemplo para você que está no livro também, no seu livro didático, que é um poema de Manuel Bandeira. Ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Você percebe que ele diz: o bicho era um homem. O homem, dentro do contexto natural, ele não é um bicho. Ele faz aí uma comparação explícita. Por quê? Porque ele percebe que esse homem ele está entre os detritos, no meio do lixo, no meio daquilo que não presta, que é dejeto, que foi jogado fora, e ele se alimenta com voracidade, como alguém faminto,
e ele diz que ele viu um bicho se alimentando. E nós vamos lendo esse texto e vai parecendo que ele está falando de um animal irracional, quando ao fim ele diz que o bicho era um homem. Ele estabelece aí uma comparação implícita, o homem, um bicho. Vou dar um exemplo mais prático para você. Quando você olha para aquela garota ou para aquele garoto bonitinho ou bonitinha, você chega e diz assim: nossa, mas ele é um gato. Nossa, mas ela é uma gata. Você não está dizendo de fato que está diante de alguém que anda sobre 4 patas, que é um felino que tem aqueles bigodinhos, aquele bichinho fofinho, bonitinho. Não. Quando você fala que ele ou ela é um gato, você está atribuindo características que são do gato: charmoso, bonito, dengoso. Está atribuindo à pessoa. Isso é metáfora. Belezinha? A terceira figura de linguagem que nós vamos falar é a metonímia. A metonímia é a substituição de um termo por outro. Nós utilizamos muito no nosso dia a dia e talvez você nem saiba, mas você usa normalmente. É quando eu faço a substituição de um produto pela marca, do autor pela obra, do continente pelo conteúdo. Como assim? Vou dar exemplo para você. Quando alguém vai ao supermercado, é comum que a outra chegue e diga assim: olha, você vai ao supermercado, faça um favor para mim, compre-me algumas coisas. Traga-me um pacote de Bombril, uma caixa de cotonete e traga também um Band-Aid. Você percebe que eu falei Bombril, Band-Aid e cotonete. Só que nenhuma dessas 3 palavras é o nome do produto. Nós estamos falando de marcas. Só que nós temos o hábito de usar a marca em substituição ao produto. Ninguém fala: traga-me hastes flexíveis de plástico com pontas de algodão. Imagina você falar isso. A pessoa fala cotonete. Ninguém fala: traga-me esponja de aço. Normalmente as pessoas falam Bombril e você vai perceber que muitas vezes o cotonete que a outra pessoa traz nem é da marca Cotonete, que é uma marca registrada, é uma marca patenteada. Nem sempre a pessoa traz o Bombril, que também é uma marca patenteada, ela traz outra marca. O Band-Aid também é uma marca registrada, é um curativo, o nome daquele é um curativo autoadesivo, se não me falha a minha memória, que já tem falhado um pouquinho, mas ninguém fala: traga-me um curativo adesivo. As pessoas falam: compre-me Band-Aid, traga-me Band-Aid. E outras exemplificações que nós temos no nosso meio. Quando eu falo continente pelo conteúdo, é falar daquilo que está contido usando o que contém. Por exemplo, eu posso usar a seguinte expressão: a comida estava tão gostosa que comi 2 pratos. Você não come 2 pratos. Quando você fala 2 pratos, você está fazendo referência ao conteúdo que está dentro do prato. E quando a gente fala 2 pratos, nessa exemplificação nós temos também uma metonímia. Quando você diz: adoro ler Carlos Drummond de Andrade, adoro ler J.K. Rowling, adoro ler Machado de Assis ou qualquer outro leitor, você não está falando que, outro escritor, você não está falando que gosta de ler aquela pessoa. Ninguém consegue ler a outra. Você gosta de ler as obras daquela pessoa. Isso é metonímia. Existe um tipo de metonímia especial que nós chamamos de sinédoque. E o que vem a ser a sinédoque? É quando eu uso a parte para me referir ao todo. Como assim? Quando eu digo que na minha fazenda, tomara que um dia eu tenha, há 100 cabeças de gado. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que tem 100 cabeças apenas. Eu estou dizendo que há 100 gados ali, há 100 bois, 100 vacas, 100 ovelhas, mas há uma quantidade de animais. Eu não falo especificamente somente das cabeças. Quando eu digo cabeças de gado, eu estou usando uma parte para me referir ao todo. Essa metonímia é um tipo de metonímia especial que a gente chama de sinédoque. Tranquilo? Podemos avançar? A próxima figura de linguagem que nós vamos falar é a antítese. Percebam
o nome antítese. Antítese. Ante, aquilo que é contrário, aquilo que é oposto, aquilo que é oposição. Tese, teoria, ideia. Ou seja, é a figura de linguagem que vai apresentar ideias opostas, pontos opostos, ou melhor dizendo, expressões com sentidos opostos. Eu tenho aqui no seu livro um trecho de uma canção também do Lulu Santos chamado Certas Coisas, em que diz assim: não existiria som se não houvesse o silêncio. Som e silêncio opõem-se. Você percebe aí o uso da antítese. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Outro exemplo de antítese. Luz opõe-se à escuridão. E ele conclui dizendo assim: a vida é mesmo assim, dia e noite. Sim, não e sim, ou sim e não. Opõe-se o dia à noite e o não opõe-se ao sim. Essa é a antítese. Tranquilo, não preciso nem falar muito sobre ela. É a figura de linguagem que apresenta expressões com sentidos opostos. A outra que nós vamos falar agora é o paradoxo. O paradoxo é um pouco parecido com a antítese. Agora, como que eu vou diferenciar? Fácil, porque a figura de linguagem paradoxo consiste no contraditório, consiste naquilo que não tem coerência, é uma coisa que é contraditória, é uma coisa que você vai perceber que é uma oposição incoerente. Não tem muito sentido, não tem uma explicação lógica. Essa é a diferença do paradoxo para a antítese. A antítese são sentidos opostos, o paradoxo não. Ela vai ter essa ideia de contrariedade, de uma ideia que não tem muita coerência. Vou dar um exemplo para vocês aqui, como o que está no livro, assim, Baader-Meinhof Blues. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente e estou sentindo frio. Meu corpo é quente e estou sentindo frio. Olha aí o paradoxo, a contrariedade, a incoerência. Se eu tenho um corpo quente, teoricamente, para que eu sinta calor e não frio. Essa é a ideia paradoxal, ou seja, a ideia que não tem coerência. Esse é o paradoxo. Todo mundo sabe e ninguém quer mais saber, afinal, amar o próximo é tão démodé. Essa é uma música do Renato Russo, do Marcelo Bonfá, é uma música do Legião Urbana, que ele apresenta aí esse paradoxo. O paradoxo, então, só lembrando, é aquela contrariedade que não tem uma ideia coerente, não é coerente, apresenta uma incoerência na sua colocação. Show de bola? Vamos para a próxima? Podemos ir? Então vamos lá. Ironia. A ironia, olha, acredito que ninguém que está assistindo esse vídeo tenha utilizado alguma vez. Porque a ironia é uma figura de linguagem muito difícil de nós percebermos no nosso dia a dia. Quase ninguém é irônico. Ou melhor, ninguém é irônico. E olha, gente, com essa minha fala eu estou usando a ironia. Já estou lhes dando uma exemplificação do que é essa figura de linguagem. Beleza? Vamos então. Aqui no livro de vocês diz que é dizer aquilo que se quer dizer de forma oposta. Eu falo alguma coisa querendo dizer outra. E a ironia, ela normalmente tem essa ideia de provocar, de debochar de quem se fala ou de com quem se fala. Eu tenho aqui a exemplificação do livro de vocês, uma obra fantástica do Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele diz assim: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Ele está sendo irônico porque ele diz que esta mulher o amou enquanto havia dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Ele está usando aí a ironia. Um outro trecho que está no livro de vocês, assim: que pontual você, só chegou 1 hora depois do início da reunião. Olha aí o deboche, olha aí a provocação. A pessoa que chegou 1 hora depois do início da reunião não é pontual. A pessoa está usando ali o exemplo, a ironia, aqui um outro exemplo para nós entender.